Ei, me fala uma coisa, será que os pentecostais têm um método para estudar as Sagradas Escrituras? Você sabe qual é a diferença entre um credo e a confissão? Qual é o modismo que nós estamos vivendo hoje na nossa atualidade? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Verdades do Pentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele e se inscreva, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 8. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comprometidos com a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o método que os pentecostais têm de observar as Sagradas Escrituras. Qual é o valor que eles dão às Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos observar um pouquinho aqui nessa aula de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o credo e a confissão, que são coisas parecem iguais, mas são diferentes, não são antagônicas. Antagônicas são contrárias, ok? São a mesma coisa vista ou escrita de forma diferente. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro, ou na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao verso 19, e 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao verso 21. O que você precisa entender agora, no início, é o seguinte, que historicamente os pentecostais no Brasil, tá? E aí eu vou falar, a Assembleia de Deus, tá? Nunca teve ou seja, no geral, tá? No geral, a membresia nunca teve um método específico para estudar o texto sagrado, ok? Nunca se observaram, por exemplo, leituras de livro, nunca se observaram grego, hebraico, nunca se observaram gramática, a cultura, a época, ou seja, não tinha um método, ok? É claro que teve homens, teve mulheres que ao longo da história entraram por esse caminho, mas, tá, foram pessoas advertidas, tá, pela grande maioria dos seus líderes, tá? Os líderes faziam isso não de forma cruel, não de forma porque eles eram ruins, porque naquela época eles pensavam que a letra matava, eles entendiam que a palavra letra significava o estudo metódico das Sagradas Escrituras, e por se estudar as Sagradas Escrituras, nós iríamos morrer espiritualmente, porque o que dá vida ao ser humano realmente é o Espírito de Deus. Era assim que eles pensavam, e por isso que tinha uma negligência mais acentuada, ok, para o estudo metódico das Sagradas Escrituras, tá? Esse tempo passou, embora em muitos lugares, ainda no Brasil, tá, não se aceita mais eles não valorizam o estudo das Sagradas Escrituras, ok? Tópico primeiro, a autoridade da Bíblia. Ponto 1, sola escritura, tá? O que significa isso, Fábio? Isso foi uma das marcas registrada da Reforma Protestante. Quando Zwingli, quando Lutero levantaram a placa da Reforma, uma das placas foi essa, tá?
teve outras placas que era só Deus, só a graça, ou seja, cada um defendia um ponto doutrinário, tá? E tinha sola scriptura. O que isso significa? Somente as escrituras. Mas por que eles levantaram essa placa? Porque naquela época tinha outras vozes com voz de autoridade, com voz canônica. Ou seja, naquela época, aquilo que o Papa falava era a voz de Deus. Aquilo que a igreja falava, a tradição da igreja falava, imperava como verdade, soava como uma verdade divina. Então eles se revoltaram com isso. Eles entenderam que a Bíblia, presta atenção, ela é a única regra de fé e prática. Nada mais pode substituir a Bíblia. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é única. Ela é inerrante. Ela é infalível. Aquilo que ela fala está falado. Então, quando nós afirmamos sola escritura, nós estamos querendo dizer o seguinte, que a profecia ou o dom de profetizar, ele é bíblico, ele é honesto. Ele serve para edificar a igreja, mas ele não tem caráter de guiar a igreja. A profecia é para um momento específico e para uma pessoa ou um grupo específico. Mas ela não tem a ideia, ela não tem força para dirigir, para nortear a eclesia, a igreja. Ok? Quando eu falo sola escritura, eu estou afirmando que a revelação que você teve na sua casa, dormindo, orando, ela não serve para dirigir a igreja como um todo. Ela serve para um momento específico, para pessoa específica ou para um grupo específico. Quando eu afirmo ou quando eu digo sola escritura, eu estou afirmando que nenhum credo de nenhuma instituição religiosa pode superar a palavra de Deus. Ok? Nenhum credo, nenhuma confissão, nenhum credo de Atanásio, nenhuma confissão, nenhuma, nem a confissão escocesa, nenhuma é capaz de substituir as Sagradas Escrituras. Ponto 2, os nossos fundamentos. Nesse ponto, eu quero que você entenda aqui o seguinte, por muito tempo, os pentecostais foram acusados, nós, pentecostais fomos acusados, tá, por um grupo de teólogos, por um grupo de pessoas que nós estávamos acreditando ou praticando o cânon aberto. O que é o cânon aberto e o cânon fechado? O cânon aberto é um grupo de pessoas que acreditam que a Bíblia não foi fechada, ok? Ou seja, que existe ainda pessoas sendo inspiradas e escrevendo baseado na inspiração divina. Nós, pentecostais, não acreditamos nessa verdade. Nós acreditamos que o cânon se fecha com o último livro do Novo Testamento, que nós acreditamos ser o livro do Apocalipse. O cânon se fecha ali. Ou seja, nunca mais ninguém teve uma revelação de tom, de caráter universal para guiar a igreja, ok? Isso não existe, isso nunca existiu e nunca vai existir. É por isso que Paulo diz, ou seja, que ele anuncia um evangelho, mesmo se um anjo do céu descer e anunciar um outro evangelho, que não seja aquilo que ele anunciou, seja anátema, ou seja, nós não acreditamos em cânon aberto. Para nós, o cânon é fechado, ou seja, está dito, ou seja, está encerrado, está consumado. Toda a revelação de Deus está no texto sagrado. Tudo aquilo que Deus quis revelar, presta atenção, a humanidade, ele revelou através do texto bíblico. É claro que Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus, mas toda a verdade bíblica está inserida no texto sagrado. Ponto 3.
Não somos deístas. O que é deísta? Ó, rápido e objetivo. Deus cria, mas ele não tá nem aí. Ou seja, ele cria, joga no mundo e aí cada um para si e Deus para ninguém. Ou seja, ele cria, mas ele não cuida. Ou seja, ele criou o ser humano, mas ele deixou o ser humano à mercê. É isso que acredita o deístas, tá? O deísmo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus cria, Deus coloca o ser humano no mundo e ele interfere na minha, na tua, na nossa história. Nós acreditamos num Deus que interfere, num Deus que cria relacionamento. E esse relacionamento tem a capacidade de interferir em alguns momentos da nossa vida. É claro que essa interferência de Deus, ela não é abrupta, ela não é sem noção, ela não tira o livre-arbítrio, ela não tira a nossa responsabilidade de agir dentro da sociedade. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você conversa tem um resultado e você é responsável por esse resultado. Então você não pode culpar Deus. É claro que tem algumas coisas que nós acabamos de estudar o livro de Jó e que deixa muito bem claro que Deus interfere na história do ser humano. E para isso eu vou voltar a repetir num conceito antiguíssimo que eu sempre venho falando no meu canal: a transcendência e a imanência de Deus. O que é transcendência, Fábio? É aquilo que eu não pego, é aquilo que está acima da minha cabeça. Transcende, está acima. Eu não pego, eu não tenho controle, ok? Está além de mim. Isso é transcendência. Ou seja, eu não pego Deus. Eu não sei aonde ele está exatamente, ok? Ele transcende a minha mente. Eu tento explicar, mas eu não consigo. Na totalidade eu não sei. Isso é transcendência. É por isso que Isaías diz: aonde Deus habita? No céu. E aonde ele coloca a planta dos seus pés? Na terra. Aí eu te faço uma pergunta: você consegue medir o céu até a terra? Ou seja, qual é a dimensão, qual é a quilometragem, qual é a milhagem do céu à terra? É incalculável. Você consegue entender isso? Ou seja, eu sei que existe uma medida, porque só aquilo que não tem medida é só o eterno, imensurável é só ele, ok? É que nós não conseguimos medir essa dimensão. Ok? Mas o que eu quero que você entenda é que eu não consigo, nós não temos ferramentas humanas ainda capazes de medir isso. Então isso mostra o tamanho do nosso Deus. Mas a Bíblia diz também que esse Deus tão grande, tão grande, tão grande, aonde ele habita? Aqui, ó. A Bíblia diz que Deus habita num coração contrito, num coração aplausível, num coração aberto, num coração contrito. A Bíblia diz que é nesse coração que Deus habita. Então você consegue entender que Deus tão grande, ele se condensa, ele habita dentro de você? Aí nós falamos na imanência, ou seja, ele se condensa para habitar dentro de nós. Por que habita dentro de nós? Para criar relacionamento. Ele não criou você e deixou você viver a sua própria vida. Ele interfere na tua história. É tão bom ter Deus dentro de nós. É tão bom ter a presença dele na nossa vida para nos guiar, para nos orientar, para nos ajudar. Quando tudo estiver difícil, creia que existe um Deus que cuida de nós. Tópico 2, zelo pela doutrina. Ponto 1, ensino ou instrução. Querido, presta atenção. A palavra doutrina, há muito tempo atrás, na minha época, né? Parece que eu sou tão velho, mas eu tô meio velho, já tô com 41 anos de idade, tá? Mas quando me converti em 1994, eu tinha 14 anos de idade. Lá no nosso campo tinha um culto de doutrina, era um culto de portas fechadas,
já estava abrindo, mas era um culto mais para os membros. E ali o pastor falava duro. E o que ele falava? Aquilo que não podia. Mas o quê? Não cortar cabelo, não usar short e por aí vai que vocês já conhecem. Nós entendíamos que doutrina era isso, era uso e costume. Mas a Bíblia Sagrada não trata a doutrina como uso e costume. Para a Bíblia Sagrada, a doutrina significa instrução ou doutrina ou ensino. Você sabia que a palavra Torá ou Torá não significa doutrina, não significa lei? Você sabe que Torá significa flecha? É isso mesmo. Eu lembro que eu fui lá, eu tive o privilégio de dar uma aula lá no Belenzinho, a convite do Dr. Caramuru. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi justamente essa aula que eu dei lá no Belenzinho, tá? Quando o Dr. Caramuru me convidou. Inclusive, ele fez o prefácio do meu livro. Logo, logo, eu vou lançar aqui o meu livro, tá bom? Prefácio do Dr. Caramuru. Mas olha que interessante. A Torá vem de uma raiz hebraica que significa flecha, acertar o alvo, ou seja, atirar com precisão. Ou seja, quando Deus usa a palavra Torá, ele está dizendo o seguinte, olha, lança a flecha no alvo correto. O que ele estava querendo dizer? A minha palavra tem poder de acertar o alvo. E quando ela acerta o alvo, vidas são transformadas. Então eu preciso tirar da minha cabeça que doutrina é aquilo que eu não posso, é uso e costume. Doutrina, na verdade, é ensino, é instrução. Torá não significa lei. Lei de homens, um monte de regras, significa ensino, instrução. Eu vou trocar essa palavra Torá ou instrução ou doutrina por uma ação pedagógica de Deus. É um método que Deus usa para nos instruir. Ou seja, só teremos vidas transformadas através da educação. A educação é o veículo que transforma uma sociedade, que transforma uma pessoa, que transforma uma igreja, que transforma uma nação. É através do ensino. Ponto 2. O conteúdo da fé. Aqui é uma coisa mais técnica. O que significa credo? Presta atenção. Eu peguei uma definição de um tradicionalista. Eu peguei a definição de alguém que não é pentecostal. Tá? Porque não foi os pentecostais que criaram o credo. É claro que a base do credo está no texto bíblico. Tá? Existe a noção do credo na Bíblia Sagrada, ok? Mas os pais da igreja começaram a elaborar ao longo do tempo os credos, tá? Então eu peguei uma definição. O que é o credo? O credo é uma elaboração científica daquilo que cremos, baseado na Bíblia Sagrada. Então o que é o credo? Fábio, explica aí, miúdo. Credo é um camarada que ele pega, tá? Um papel, uma caneta, e ele vai definir a nossa fé. E sempre o credo vai começar com palavras assim, creiamos ou creio, ok? Sempre o credo vai começar com uma expressão, com o verbo crer, creio. Tá? Acredito, ok? São assim que os credos são formados. Então é um camarada, é um homem, que ele pega um papel, ele pega uma caneta, e ele vai escrever aquilo que a igreja acredita, aquilo que a vida daquela comunidade acredita. Por exemplo, creio em um único Deus. E assim ele vai escrevendo, creio na Santíssima Trindade, creio, por exemplo, a nossa definição de fé da Assembleia de Deus, está escrito que nós somos dispensacionalistas, que nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, vai acontecer a volta de Cristo, e essa volta dele acontecer, ou seja, o credo é algo científico, é algo que foi elaborado, mas é colocado no papel. É algo, tipo assim, é um resumo da nossa crença.
E o que é confissão? Presta atenção, o credo é algo mais certeiro, é algo mais resumido. Confissão é algo mais elaborado. Por exemplo, o credo diz assim, creio no único Deus. Ok, tá, mas a confissão vai explicar esse creio no único Deus. Ele vai explicar que não existe outro Deus além desse Deus, que todos os outros deuses, na verdade, são invenções humanas, porque deuses, na verdade, não existe, meramente são invenções humanas. Os homens criaram deuses para satisfazer os seus próprios egos, ou seja, aí eu criando aqui a minha confissão, pronto, eu estou criando a minha própria confissão. Ok? Então, credo é algo resumido, confissão é algo mais detalhado. Maravilha? Ponto 3. A nossa confissão é a Bíblia. Querido, nós, das Assembleias de Deus no Brasil, a CJDB tem a sua própria declaração de fé. Deixa eu te dizer uma coisa, tá? A declaração de fé da Assembleia de Deus não tem por objetivo superar a Bíblia Sagrada. Ou seja, ela é um resumo prático da nossa vida, da nossa própria experiência com Deus, ok? E com as Sagradas Escrituras, tá? O Dr. Caramuru, quando fez o prefácio do meu livro, ele faz uso da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, ok? Não é porque ele fez uso, ele está menosprezando as Sagradas Escrituras. Esse não é o objetivo da Assembleia de Deus e de nenhum credo, ok? É claro que pode ter pessoas que pegam credo e acreditam mais no credo do que nas Sagradas Escrituras. Por isso, existe a sola escritura, ou seja, a crença de que a Bíblia é a única regra de fé e prática da nossa existência. Tópico 3º, dado quanto ao modismo. Ponto 1, modismo. O que é modismo? Modismo é aquilo que está na moda, é aquilo que está em evidência. Por que moda? Porque moda vem e passa, ok? Moda vem e passa. É algo passageiro, algo efêmero, algo que não tem estabilidade, ok? E dentro das Sagradas Escrituras, nós vivemos alguns modismos. Quando eu me converti, o que estava em auge, eu me converto em 94, mas em 91, 92, 93, estava muito, quando eu aceitei a Cristo, já estava terminando a febre do dente de ouro. Querido, cá entre nós, pô, fala sério, para não falar outra coisa, né? É uma palhaçada, dente de ouro, mas teve essa febre. Outra febre, a unção do caicai, a unção do riso, a unção do sopro. O cara soprava e as pessoas caíam. Pô, outra coisa, G12, teve a febre dos anjos. Eu acompanhei essa febre. Quando a gente ia em vigílias, eu era muito novo e a gente andava nesse movimento. Eu nunca fui do movimento, mas eu andava nesse movimento. Nossa, tinha irmão que via anjo para todo canto. Eu lutava para ver um anjinho, eu não via um anjinho. Aí tinha pessoas que via anjo, tinha irmão que via anjo andando de bicicleta. Irmão, o que um anjo tá andando de bicicleta? Fala sério. Hoje eu dou risada, mas naquela época eu acreditava. Falava, nossa, o irmão viu, eu não vi nada. Eu queria ver pelo menos um anjo de asa. Quantas vigílias? Irmãos, presta atenção. Tem pessoas que não vê anjo, Fábio? Claro que vê. O mundo espiritual existe. Ele é real, ele é verdadeiro. É claro que tem pessoas que a Bíblia diz que teve pessoas que receberam anjos em casa. Mas anjo não fica andando de bicicleta. Anjo não fica andando de patins. Anjo não fica surfando. Anjo não fica andando de carro. A Bíblia diz que anjo trabalha para aqueles que hão de herdar a salvação. Eu não posso adorá-lo. Eu não posso trocar a honra devida a Deus e atribuir ao anjo. Anjo é ministro. Anjo é servo. Anjo está ao nosso favor. Ele trabalha para nós que vamos herdar a salvação.
E a minha pergunta é: qual é o modismo dos dias de hoje? Eu queria que vocês escrevessem aqui, ou fosse lá no meu Instagram e escrevesse: Fábio, qual é o modismo? E aí você escrevia: o modismo para mim é isso. Para mim, Fábio Segantin, o modismo de hoje, sabe qual é? O coach dentro da igreja. Ponto 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Não tem aprovação. Ponto 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Essa aprovação que a Bíblia está falando aqui não é uma aprovação acadêmica. A gente tem um equívoco de aprovar pessoas após saírem de seminários. Embora a Assembleia de Deus não tenha tanto esse costume, essa mania, essa maneira de agir, mas tem muitas igrejas tradicionais que o obreiro, que a pessoa está apta após sair de um seminário. Deixa eu te dizer uma coisa, não é o seminário que lhe aprova, não é o curso que você fez que lhe aprova, não é o PhD que você tem que lhe aprova. O que aprova você é o relacionamento que você tem com Deus. Ou seja, você não é aprovado pelo tanto que você leu. Você não é aprovado pelo tanto de versículos bíblicos que você sabe, decor. Aquilo que te aprova não é o tanto de pregações que você faz, mas é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Porque, vamos ser sinceros, nós podemos pregar 2, 3, 4, 5, 10 anos a palavra de Deus, mas sem ter relacionamento com Deus. Por quê, Fábio? Porque a palavra é viva e eficaz. A palavra não é minha, não é tua. Quando eu lanço a palavra, ela faz aquilo que lhe apraz. Mas para eu manter vivo a minha comunhão com Deus, eu preciso criar um relacionamento íntimo com Deus. E como que eu crio isso, Fábio? De duas formas básicas. Primeiro, orando, falando com Deus. E segundo, lendo as Sagradas Escrituras. Não para ter conhecimento, para ensinar, mas para adquirir conhecimento, para Deus mudar a minha própria história. É por isso que eu preciso ser aprovado por Deus. Ponto terceiro. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Querido, o foco aqui é a palavra obreiro. Vamos ser bem claro aqui. Obreiro está no singular, está no masculino, mas a ideia é todas as pessoas que trabalham, tá? Aqui não tem homem ou mulher. Todos que estão investidos na obra de Deus são obreiros. E não podemos ter nada que possa desabonar a nossa conduta. Ponto 4, que maneja bem a palavra da verdade. O autor fala sobre a palavra manejar. A ideia, uma das ideias é cortar de forma correta, sem vibrar a mão, sem ficar com tremedeira, fazer isso com maestria, ou seja, sem perder o foco. É essa a ideia. Ou seja, o obreiro, a pessoa que está na frente de um trabalho, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. O texto não está falando sobre o curso de teologia, embora o curso ele te favorece, embora fazer uma faculdade, estudar grego, estudar hebraico, isso lhe ajuda. Mas é indispensável você conhecer as Sagradas Escrituras. Ou seja, para eu ser aprovado, existe um contexto muito grande. Porque não basta eu ter apenas um relacionamento íntimo com Deus, mas menosprezar as Sagradas Escrituras. Não ter um método de estudar a Bíblia Sagrada. Porque é isso que vai fazer a diferença na minha, na tua, na nossa vida. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, a tua história. E até semana que vem, querendo Deus.